Sejam bem-vindos a mais um Farofa Cast. Pedrão, esse é o nosso episódio de número 4. Daqui um dia já é o 150, né? Vamos chegar lá, né? Acabamos de criar um personagem novo, Pedrão. Pedrão, o Fabs. Né? Georgina, mais uma vez, nós aqui. Olá, oi. Quem que vem conversar com a gente hoje? Quem? Eu até escrevi, porque eu vou fazer igual o pauta do Faustão, assim, que no dia do Farofa ele foi apresentado pelos negócios que ele tem, né? As pessoas identificam o Nando Daquino pelos negócios, mas eu quero fazer diferente e falar que ele é um cara espontâneo, criativo, crítico, arrojado, sagaz e muito bom senso estético ele tem, e que parece que ele tá buscando imprimir no negócio uma baita de uma autenticidade. A gente percebe isso nos negócios dele, uma autenticidade. E, em comum a todos os negócios, eu identifiquei uma alta experiência de valor agregado em todos os negócios. Essa é a marca. Então, hoje a gente tem o Nando Daquino com a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho que dar oi pra câmera? Oi! Essa é pra câmera. Tu faz como quiser, essa é tua. Toda sua. Ai, gente, eu quero pedir desculpa de antemão aí pra todo mundo que vai ouvir, assistir, porque, assim, é um caos, tá? Minha cabeça, minha vida é um caos. Eles funcionam, mas é um caos. Então, assim, se você tiver uma ansiedade aí, gatilhos, não sei, às vezes toma 2 gotinhas de Rivotril antes de começar pra chegar até o final. Tudo certo. Começamos legal. Não, foi uma boa introdução, obrigada. Veio tão autêntica quanto eu esperava mesmo. Todo mundo fala, oi, galera, obrigado pelo convite. O Nando começou a pedir desculpa. Não, eu já me desculpo, eu já sempre peço desculpa, porque eu sou muito vida real. E eu acho que isso ficou bem claro na tua fala no Farofa. Tu foi muito vida real. Ficou. Tipo, ai, gente, me deixaram acompanhar o mais chato pra falar de gestão, que coisa. E eu acho que a gente tá vivendo uma era da glamorização do empreendedorismo, e um perigo da glamorização é que a gente acaba não falando a verdade sobre nada. Vira, né, o Instagram vira literalmente a capa da vida de qualquer pessoa. Né? Exato. E antes era dos influencers, né, das influencers, que eram mais pesadas, daí agora a gente tem muito forte, né, depois vieram os coach, e agora a gente tem os empresários, né, que eu acho que acabaram pegando aí o espaço dos coaches. Só que também ilustrando uma coisa muito romântica e cheia de perfeccionismo e falando muito pouco da verdadeira experiência de empreender, né? E não é nem só no Brasil, tá? É de empreender. Empreender é uma loucura por si só. De certa forma, tem essa romantização e essa necessidade de estar sempre nesse sujeito suposto saber, então o cara não pode ter fraqueza, ele não vai falar da vida real porque isso enfraquece ele, né? É uma concepção de que a vida real enfraquece. E eu acho que depende o que tu estás querendo vender e para quem tu estás querendo vender, pode ser que de fato enfraqueça. Agora, eu acho que enquanto comunicador, se a pessoa escolhe esse papel de se colocar no Instagram e querer passar um conhecimento ou querer passar alguma coisa que seja, acho que ela tem uma responsabilidade com o público que está do outro lado, sabe? Independente de quantas pessoas sejam. Porque hoje tu já é um formador de opinião, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, especialmente, né, local ou para o nosso segmento, eu acredito que sim. E, ao mesmo tempo, eu penso muito também na frustração do cara que está do outro lado, que é um empresário que está começando essa carreira, que tem a primeira loja, está fazendo, enfim, produzindo alguma coisa em casa. E quando ele olha para aquilo, e ele olha para aquelas histórias de sucesso, né, vamos lá, tido sucesso, que não tiveram esses desafios, ou então que fica muito um desafio midiático, né? Tem a história do cara do lado do helicóptero, com calma. Sabe assim, não é sobre isso. Não é isso, né? Não é assim. A gente tem que explicar que dentro da nossa humanidade, quando a gente passa por um desafio, é muito natural que a gente se desespere. Desespero é uma das primeiras reações, né? Medo, desespero, raiva, tristeza, desanimação, desmotivação. E eu acho que, para mim, eu tenho, assim, como um dos meus propósitos, falar para as pessoas que isso sim é normal. Isso é a vida, né, de quem decide empreender. E não quer dizer que, se deparando com uma dessas questões, seja necessariamente que você não está pronto, ou que você não consegue ir adiante. Porque eu estou desesperado, porque eu não sei o que fazer hoje, porque eu não sei o que... Cara, tá tudo bem. A maioria das pessoas que encontram um problema muito grande não sabe imediatamente o que fazer. E ninguém fala sobre isso. As pessoas falam como se as respostas estivessem ali na ponta da língua e, veio um problema aí, veio um tsunami, eu ri imediatamente, fiz um barco e já surfei na onda. Cara, desculpa, não é assim.
Tu viu o tsunami, aí tu começou a chorar, aí Tu não sei ligou o pra não sei quê. quem. Aí Tomou um gole chegou d'água. a água, aí tu te afogasse, te arrombasse, olhou pro lado, era um te arrombando mais do que tu pensou, pelo menos eu não morri. Enfim, e é isso, É. acho que é isso que falta. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu falo sobre isso, que tá na hora de a gente começar a, assim, parar com essa romantização e aí esse empreendedorismo de palco, né? Então, tu acha, de certa forma, assim, que o que a gente está consumindo de conteúdo, principalmente assim, Instagram, TikTok, ele não tá preparando a gente para ter casca pro dia a dia? Ele fica muito motivacional, muito no campo de que se você quer, você consegue, você simplesmente tem que ir atrás, e não fala, às vezes, de um probleminha, como tu fez um conteúdo falando de estoque dentro do restaurante. Né, que, pô, Sim. tu não acho sei se tu viu, o cara Aham. fez um vídeo muito simples falando, tá aqui embaixo do banco e tal. Tá aqui a gente só... economiza espaço. Então, é um problema do dia a dia, é corriqueiro, tirador de Exato. cabeça. E aí eles ficam, não, porque se tu quer ter um restaurante, tu tem que estar preparado. Eu acho que não, eu acho que eles não falam, e eu acho que eles não. Eu acho que o que não se aborda, na verdade, é a reação do outro quando entra em contato com esse tipo de conteúdo, Uhum. que é uma reação irreal, né? De Uhum. idolatrização, de não sei. Uhum. Então, assim, eu acho que é aí que mora o problema. E é óbvio que a gente não vai generalizar aqui, porque tem muita gente fazendo conteúdo bom, mas o que me preocupa é quem explode. As pessoas também querem respostas fáceis. Talvez por isso que essas pessoas explodem, Claro, né? elas querem um As caminho pessoas fácil, gostam né? de atalhos, né? Todo mundo gosta, eu também gosto. Então, assim, Uhum. acho que, né, eu dou a mentoria. A mentoria é um monte de atalho ali, onde eu, através das minhas experiências, tento fazer com que os meus mentorados não passem por aquilo. Uhum. Só que até quanto isso né? Mas também, mesmo assim, a gente fala, mas algumas coisas não é possível. Eu sempre falo, não tem como você ser dono de restaurante sem você entender os processos de um restaurante, sem você passar pelas etapas de um restaurante, sem você, cara, entender o que um garçom faz, sem você ser garçom. E não é por um dia, é por um ano. Você tem que ser para poder... Ah, Nando, mas daí a pessoa não pode, sei lá, investir no restaurante e tal e fazer sucesso? Eu acho que pode, sim. Eu acho que tem gente que acaba, né, tendo também aquilo mais, assim, nato. Mas eu acho que a chance de dar errado é enorme. Uhum. Se você tenta pular algumas etapas que são meio que, assim, Importante. essenciais, Tem um post teu. Cara, é maravilhoso aquele post. A gente quase não vê, realmente. Tá tudo muito romantizado hoje, né? A gente quase não vê ninguém falando, começo vai dar errado. Vocês vão bater cabeça e tal. Tem um post teu maravilhoso que eu queria que tu comentasse. Tu fala, não, a primeira semana quando a gente abre é só pra gente se achar aqui dentro e se entender. Exato. Né? E, cara, e às vezes quem consome os conteúdos, não vou abrir, vai dar tudo certo, maravilhoso, porque o fulano disse que vai dar certo. E daí vem a frustração, né? Exato. E daí vem o sentimento de que eu tô fazendo tudo errado. Uhum. E é muito engraçado isso, porque esse conhecimento, esse saber que no começo vai dar errado, ele demora muito tempo para acontecer. Então, assim, hoje eu tenho plena convicção e consciência disso, porque eu tenho 10 negócios. Então, eu já abri 10 negócios e eu vivi a abertura de 10 negócios que, eventualmente, todos se tornaram negócios de sucesso, mas no começo a gente sofreu. E, eventualmente, o sofrimento pode ser falta de movimento, pode ser falta de mão de obra preparada, os produtos também não estão ideais. E, de novo, ninguém fala sobre isso. Não. Sabe o que eu falo para os meus amigos? Não venham no começo. Ou, aliás, ou venham e sejam amigos, Uhum. né? E não necessariamente clientes. Porque, apesar de a gente abrir, apesar de a gente comunicar, apesar de a gente... Né, a equipe tá razoavelmente treinada. E por que eu digo razoavelmente treinada? Porque não tem como a gente também contratar essas pessoas 3, 4 meses antes para treinar. Ninguém tem esse caixa. A obra não vai ficar pronta 3, 4 meses antes. Não tem como você desprender, vamos lá, 30% do investimento global para abrir uma empresa só nisso. Skin the game, né? Tem que ser na hora, tem que ser quando abre mesmo. Não adianta, é o que eu sempre falo. E tem outra coisa que é muito louco, que eu falo e os arquitetos ficam doidos comigo, que é quando a gente desenha os fluxos. Quando a gente desenha os fluxos, eu tô desenhando o que eu quiser, e o arquiteto também, mas baseado nisso, naquilo, beleza. Quando o cliente entra na casa, ele faz o fluxo que ele quiser. Para mim é aquele clássico, tem uma ruazinha e daí tem um gramado no meio, né? E todo mundo vai pela graminha e faz aquele buraquinho ali. Uhum. Cara, é a mesma coisa.
A gente pode ter tudo muito bem desenhado, as pessoas vão escolher onde elas querem caminhar. Então, assim, é muito natural que no começo dê problema, vai dar problema. Tu falou uma semana, não, vai dar problema 1 mês, 2 meses. Na verdade, uma empresa de serviços, que é o caso de um restaurante, um bar, enfim, ela é feita de seres humanos, né? Seres humanos, eles precisam de tempo para aprender, assim, para Se adaptar. ficar bom em cada coisa que tá fazendo. E muito além disso, no começo gira muita equipe, né? Porque vai lá, o Campeche que a gente abriu, a gente contratou, eram 22, 24 pessoas. Então, dessas 20 e tantas pessoas, é óbvio que não é 100% que vai estar adequado para o que a gente busca ali. Então, a gente acabou de fazer o primeiro giro, acredito que a gente tenha girado 6 a 8. Então, assim, pelos mais variados motivos, mas então a gente vai voltar de novo aí com 40% do problema, que é o quê? Trazer todo mundo de volta e iniciar os treinamentos de volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, a tua reputação, tu não acha que ela ajuda e atrapalha? Porque ela ajuda porque as pessoas têm um pouco de bom senso de dizer, cara, é da Fire, é do Mai, é óbvio que é bom. Aí todo mundo vai no começo porque tá curioso. Aí tu te lasca pra não fazer um palavrão. E ao mesmo tempo, é do Fire, no começo vai dar um pouco de problema, gente. O pessoal tá se adaptando, eles são bons, eles vão. Então tem os dois lados. Acho assim. que eu sempre falo, né? Nada na vida, graças a Deus, tem só o lado ruim tirando a morte, né? Eu também não sei também que a pessoa às vezes tá cansada. É só porque a gente não sabe. Talvez tenha um lado bom. Mas assim, tem muito isso. Eu acho que no nosso caso, a gente tem um problema muito grande, que é realmente o reconhecimento de marca e a expectativa que as pessoas criam. Quando a gente abre uma loja nova, que é o caso do que a gente estava falando do Kaplatz, que vai abrir daqui a 4 meses, 3 meses, aquela região, ela está na expectativa há muito tempo. A gente abre lojas estratégicas. Então, ela vai ter uma tendência a ser muito crítica. Porque ela quer a experiência que ela já recebe lá. Aquilo, exato. E agora tá do lado da casa dela, tá a 3 minutos da casa dela. Então, é aquilo que ela quer. Agora, de novo, vai do nosso, né? A gente tem que ter a casca de saber que vão vir esses comentários. É muito engraçado, porque faz 2 dias eu tive até uma conversa com o meu marido. Ele não atua mais com a gente, né? Ele trabalha no Grupo Urbana, mas ele é sócio, evidentemente, e entrou um review negativo da Fairlane, enfim, e pipocou no e-mail dele, porque a gente tem uns e-mails que são os conglomeradores ali, daí pipocou no e-mail dele, e a gente tava em casa e tal, e ele falou que aquilo deixou ele um pouco ansioso, assim. Levou pro coração, né? Ele se questionou, assim, se a gente tá no caminho certo, se essa expansão, essas novas aberturas são saudáveis, se eu vou dar conta como gestor. E aí ele veio com todos esses questionamentos, porque ele também saiu, né, desse nosso ramo, porque isso sempre machucou muito ele. Então isso era uma coisa que era já sensível para ele, review muito, ele nunca... Ele não tinha casca? Não, ele não consegue, assim, para ele não funciona. E eu falei para ele, cara, vamos ler quais foram os reviews e tal, e era assim, coisas muito pontuais. Uma mulher tinha ido a Fairlane Spring, que é a nossa loja de bolos, e só tem 2 cupcakes lá, e ela ficou muito brava porque só tinha 2 cupcakes lá, mas isso é a loja, né? É a loja. Eu entendo que possa haver uma confusão de marca aí, né? Mas é o que é. Então eu falei pra ele, aqui a gente não tá falando, né, especificamente de um problema, ela teve de um qualidade. Problema técnico, tinha um cabelo, né? Não, e às vezes a pessoa fala assim, eu não gostei, achei tudo muito doce. De novo, né, gente? A gente tá falando de empresas que recebem centenas de pessoas por dia. Público muito pulverizado. É muito natural que você não vá agradar todo mundo. Tu identifica isso como uma dor, assim? Tipo, pessoal, vocês que têm restaurante, vocês não vão agradar todo mundo. Vocês não parem de fazer cardápio de 25 páginas, porque... Não, primeiro porque, assim, qual é o intuito de abrir um restaurante? É dar dinheiro, né? Desculpa, né? Então, assim, cardápio de 25 páginas, né? Eu não preciso nem falar pra vocês que é fadado a não dar dinheiro. Por quê? Porque ou não vai ter qualidade, porque vai estar tudo velho, ou... Tem que ter disponibilidade para produzir tudo, né? Não vai ser... Algo não vai ser bom, né? Alguma coisa vai estragar, porque a gente tá falando de frescor dos alimentos. Então, enfim, isso aí mas é muito isso. Eu acho que você tem que saber para quem você tá fazendo aquilo. Você tem que identificar o seu público. Então, assim, meu público-alvo é isso, beleza. Ajeitar um pouco aqui na cadeira, que eu já tô quase deitado, né, gente? Eu sou assim, tá? Fica à vontade. Daqui a pouco eu tô com o microfone assim no chão, tá? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. A gente tem que saber muito bem o nosso conceito, para quem que eu tô fazendo aquilo, para o que eu desenhei aquilo. E aí, sim, dentro desse público,
encontrar o caminho de adaptação até o máximo, né, de bem-estar, assim, entre o consumo, né, o que a gente quer vender e o consumidor. Porque, de novo, também não vai nascer pronto. Mesmo que você tenha tudo super bem desenhado, as pessoas vão ter desejos diferentes do que o que você tinha imaginado para aquele público consumidor. E quem que manda, né? É o que eu sempre falo. Eu falo muito quando a gente faz criação de cardápio e, enfim, com os chefes e tal, eu falo para eles, gente, vocês podem propor tudo. O meu papel não é tudo que esteja dentro das fichas técnicas adequadas, né? Mas o meu papel não é escolher o que as pessoas vão ou não gostar. É óbvio que eu tenho uma habilidade para isso devido a anos de experiência, mas eles me surpreendem muito quando eles propõem alguma coisa que eu, em tese, considero não legal, não vendável, não comercial, e vai o público e me prova o contrário. Então, isso eu aprendi ao longo da minha vida. E eu acho que uma característica importante do empresário que quer seguir crescendo é uma grande humildade sobre esse saber. Né? Não, eu sei o que vende, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo. Cara, o mundo muda. Nós estamos hoje fazendo um videocast, um podcast. Há 5 anos, né, falava-se muito pouco disso. Há 10 anos, esse conceito não existia, era rádio. Então, o mundo muda. E, às vezes, eu não vou mudar na velocidade do mundo. Eu preciso que as pessoas que estão comigo me auxiliem nisso. Isso já vai dar um baita corte, tu viu? Vai ser um cortão. até uma das coisas que tu tava falando agora e eu me lembrei. O mundo muda. Quando a Fireland começou, Cupcake, ninguém falava desse produto, né? Era um produto super novo para nós aqui. E hoje é um produto solidificado no nosso mercado. Ou até que caiu em desuso, né? Que eu acho que também tem aquela coisa de moda. Que daí a gente... Tem, agora Donuts tá muito na né? moda. Donuts, paleta mexicana, iogurte... Nossa, paleta mexicana foi... Frozen yogurt, e aí vai, né? Eu acho que o Cupcake teve um pouco disso. Mas eu acho que também saber configurar o produto para ele ficar clássico é uma habilidade, porque no caso de vocês tem um tamanho de proporção muito legal, que é diferente de outras casas que a gente ainda vê cupcake, que é um super cupcake que tu come um só. Sim. E na Fire acho que é estratégico o fato. E muito bom, né? Muito bom, sim. porque também cupcake tem a fama de ser ruim, de ser seco, de ser gorduroso, enfim. E uma das primeiras vezes que eu fui na casa lá da Fire, o que me chamou muita atenção, as torradinhas dos miolos, anos atrás, né? Me chamou tanto a atenção que eu achei que não era um produto que, vamos reaproveitar, que hoje está claro na minha cabeça isso, né? Mas ter essa que eu falei, sagacidade, criatividade, de tipo, ei, tem um produto aqui, não é sobra, vamos aproveitar? Isso eu acho que é uma coisa muito... A minha mãe trabalha comigo, né? A minha mãe é minha sócia e ela coordena toda a produção. E, cara, eu não vim de família rica, não vim, assim, a gente teve que batalhar muito para construir, e eu acho que alguns ensinamentos só vêm das nossas vivências. Quando sobra muito, eu acho que é muito difícil você ter essa obsessão por aproveitar tudo e tal. E daí, no nosso caso, eu lembro que era, né, a gente produzia, se vocês imaginarem, no início de um sábado, mais ou menos 1.000 a 1.300 cupcakes, só para venda em Santo Antônio. A gente ia receber num sábado lá até 700 clientes, então cada um comeria aí uma média de 2. E é quando o cupcake estava bombando. Hoje esses números caíram porque aumentou o share de torta, né? Cada cupcake gerava um miolinho. Então a gente está falando de 1.000 e tantos miolinhos que... na verdade, assim, a equipe comia, só que era muito, a gente não dava conta, porque a gente tá falando de 1.000 e poucos miolinhos. E aí a gente começou a olhar para aquilo, que começava a se acumular e tal, e também, daí a gente falou, tá, mas tudo bem, o que a gente vai fazer com isso? Daí a gente torrou um dia, que é como ele é vendido hoje, e virou umas bolachinhas. E aí, quando a gente empacotou aquilo, virou uma loucura. Ele até hoje não é um produto que a gente coloca valor muito caro, ele é uma coisa, assim... A gente fala que é muito um mimo, assim, para os clientes que gostam mesmo daquilo. A gente tentou, e olha que engraçado, no começo a gente tentou mandar junto com um cafezinho. Então ia Como o cafezinho e... Com cortesia, assim. As pessoas não comiam. Que engraçado, né? Só não dá valor quando não mexe no bolso, né, cara? Mas que loucura, empacotado, né? O mix de cores chama atenção. Exato. É outra parada. E daí a gente parou de mandar
E daí a gente começou a vender e aí bombou. E foi. E a gente tem hoje encomenda disso, é muito engraçado. É mesmo? Só que daí as encomendas, né, como ele é um produto que ele claro, ele daria para assar um tabuleiro e fazer vários, mas não é realmente... Depende da tua demanda produtiva Depende junto. da demanda. Depende Então do a gente cupcake. começa a guardar, assim, se a gente tem uma encomenda de muitos pacotes, a gente começa a guardar na quarta-feira, e como ele é torrado, ele vai ter qualidade aí de 30 dias, e aí a gente vai até concretizar tudo. Uhum. É engraçado, mas esse... Oportunidade, né? Mas esse produto, pra mim, ele é um produto clássico que demonstra, assim, uma empresa que tem um DNA de preocupação de não só também de reaproveitar, porque comida não deve ir no lixo, enfim, mas de cuidar de toda possível rentabilidade e margem. Uhum. Eu falei da criatividade por isso, aí tu falou dessa preocupação do não desperdício e tal, e eu acho que tu deixa bem claro certas, não preocupações, mas uma preocupação social geral, assim. Até a gente teve um papo off no dia do Farofa, que eu falei que eu ainda tô cometendo esse pecado, que eu não fui em nenhum Stop Night ainda, né? E tá rolando, e tá bombando. As minhas amigas que moram no centro de Floripa estão indo. Eu disse, meu Deus, esse evento, a hora que me receber, vai ser eu na nave-mãe, assim, né? Entrando, que eu vejo, acho que vai ser muito divertido. Ainda vou. Já fui no Saint-Clair sem ser Stop Night, ainda falta ir nessa bagunça. E tu estava falando, eu queria que tu comentasse um pouco disso, do quanto é importante dar visibilidade também para o povo que está ali fazendo essa interação, que normalmente não teria tantas oportunidades de estar num ambiente que não seja tão mal visto ou marginalizado, né? E tu dá esse espaço e, ao mesmo tempo, gerar uma rentabilidade criando um evento. Não é só uma questão social, simbiose, mas foi feito um match ali, né? Eu acho que, na verdade, isso fala muito sobre como eu, pessoalmente, faço negócios, qual é o meu tesão, assim, na empresa, e para onde a gente quer caminhar. Então, a gente tem repetido, assim, na medida que a gente está crescendo, e crescendo, as pessoas acham que, assim, você está crescendo, você está rico. Não, não é isso. Você está crescendo, você está aumentando seu pacote de responsabilidade, né? Você pode, sim, aumentar o seu salário, ou, enfim, né, sua renta, né, seu dinheiro aí, mas, quando a gente coloca na ponta do lápis, usualmente, crescer não é proporcional ao quanto aumenta as minhas responsabilidades, pro quanto aumenta o meu ganho. Por que não é proporcional? Porque quando eu tenho 1, 2 empresas, 3, vai lá, o custo de mão de obra, ele é muito menor. Por quê? Porque eu consigo ficar muito mais em cima daquelas empresas. Quando a gente está falando de 10 empresas, eu tenho que ter um escritório robusto, eu tenho que ter, né, gestores de cada unidade bons, bem pagos. Então, isso tudo acaba ficando muito mais caro. Então, quando a gente vai lá e entende a rentabilidade de uma loja / a rentabilidade de 10 lojas, não tem nem como comparar. Até porque em uma loja eu ia executar 5 papéis, né? Então, isso também eu acho que a gente tem que deixar claro que quando um empresário escolhe crescer, não necessariamente, ou pelo menos no meu caso, não é uma coisa visando somente o lucro. E o lucro, ele fica bem secundário nesse caso. Então, porque também tem que ter tesão, né? Cara, porque assim, né, o lucro pelo lucro, sabe? Aí eu ia trabalhar no mercado financeiro, eu acho. Que é uma coisa que... Se fosse seguir o dinheiro só, né? Exato. Então, assim, já é um métier que ele é uma coisa muito louca, né? Que é esse lance da gastronomia. Mas daí, voltando para o Stop the Night, voltando para o Drag Brunch, voltando para por que a gente faz como negócio, que tu estavas falando sobre a gente dar espaço para a arte drag na cidade poder se apresentar numa casa, né, que a gente chama, né, uma casa upscale, assim, uma casa onde, vamos lá, vai, né, sei lá, talvez a camada mais alta da sociedade de Florianópolis, e ao mesmo tempo, a arte drag, ou muito da cultura LGBTQIA+, ela é marginalizada no sentido de por quê? Porque lá são lugares onde existe mais segurança e tal, e onde esse produto é consumido, né? E eu não preciso nem dizer, evidentemente, eu faço parte da comunidade, né? Então eu sou gay, casado com o Bruno há 18 anos, mas eu acho que muito além disso, a minha responsabilidade social não para só na minha comunidade. Ela tem que ser distribuída. Senão tu estaria segregando da mesma forma, né? Exato, exatamente. Então eu acho que assim, a gente, dentro da empresa, a gente conversa muito sobre questão de gênero, né? De equidade, que é uma questão muito latente na nossa sociedade. A gente conversa muito sobre etarismo. Então, quantas pessoas mais velhas a gente consegue contratar
E a gente daí tá Que falando... bacana. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso enquanto sociedade. Muito, muito. Até porque tem uma geração de trabalho, bastante gerações de trabalhadores diferentes coexistindo no mesmo espaço, né? Exatamente. E assim, se você é uma empresa que presta serviço, no meu entendimento, quanto mais plural for a sua equipe, melhor vai ser o serviço prestado, mais bem recebido vai ser aquela pessoa que está chegando à sua casa para comer, para beber, para fazer qualquer coisa que seja. Por quê? Porque ela se identifica. Então tem uma coisa muito que eu acho que é muito icônico, que durante anos a Abercrombie só contratou modelos para serem vendedores. E isso gerava um buzz naquela época, que a gente está falando aí de um ano, né, de 25 Sim. anos atrás, enfim, 20 anos atrás. Que a objetificação estava tudo certo. É. né? Exato, mas também, assim, o público consumidor deles também, naquela ocasião, seria um público consumidor que teria aí um tamanho de roupa parecido, etc e tal. Então, vê que eles próprios, né, excluíam uma grande parcela do público consumidor quando eles faziam aquilo. E não quer dizer que você não possa ter uma parcela aí de vendedores modelos e tal, tidos socialmente como bonitos. Mas só isso? Só os bonitos? Só os magros? Número um, que beleza subjetivo, né? Aham. E corpo, a gente sabe, um corpo de academia é um corpo socialmente tido como bonito, mas eu acho que a gente tem que ir muito além, e daí a gente usa esse pensamento, essa estratégia dentro das empresas, de tentar tornar a empresa o mais plural possível. Então, agora que a gente fez a formatação da equipe do Campeche, quando a gente está com as contratações assim quase concluídas, eu chamo, né, o líder, lá no caso é o Júnior, que é o líder da operação, o Emanuel, que é o gerente operacional que fica acima dele, que daí é de várias casas, e o Emerson, que é o chefe de cozinha, e a gente senta e para entender, junto com a Fran, que é a nossa RH, como é que foi feito este trabalho de admissão. Às vezes é um desafio, porque em Santa Catarina a gente não tem mão de obra sobrando. Uhum. Então, aí, se a gente for entrar... Como né, que a gente escuta isso? sim, a gente tá falando do Meu estado que Deus. tem o menor índice de desemprego nacional. Uhum. Então, Que bom, porém Que tem um bom. outro problema. que né? bom. Não, exato. Não, é maravilhoso, gente. Não acho que Não. é um problema bom para ser Eu resolvido. quis dizer, é uma coisa Exato. boa, mas para os empresários traz Não, alguns um desafio desafios. Desafio enorme, enorme, é um meu desafio Deus. enorme. Então, assim, né, não somos nós, a Europa também está passando por isso em alguns países. E eu estava visitando minha irmã que mora na Holanda, e tem restaurante que estava fechado durante 2 meses porque eu não conseguia contratar. Não tem time. Fechado. Então, assim, esse vai ser período de baixa, eu vou ficar fechado. Então, isso é muito louco, né? Então, não imagino que a gente vai viver isso aqui, que a gente tá falando do Brasil. Mas, realmente, a concorrência aí de mão de obra começa a ficar muito grande. Então, nem sempre a gente consegue montar a equipe que a gente gostaria, que a gente considera ideal, mas vai pro dever de casa deles, de, se depois for haver giro de equipe, tá com, por exemplo, a gente tá aí com uma equipe 70% masculina, a gente vai ter que trabalhar em contratações femininas. A gente está com uma equipe muito jovem, a gente vai ter que olhar para pessoas mais velhas. A gente está com uma equipe muito branca, a gente vai ter que olhar para pretos, pardos, amarelos, enfim. Uhum. Então a gente tem que olhar para essas coisas. A gente está com uma equipe muito cisgênera, a gente vai ter que olhar para tudo isso, gente. Uhum. Então, Porque a gente... é DNA da empresa ser plural. É DNA da empresa, isso para mim é inegociável. Eu tenho prazer em chegar nas casas e ver que a nossa sociedade, ela tá espelhada e representada lá dentro. Uhum. Então, a gente tem aqui no sul mesmo, né, uma noia, assim, de branquitude muito grande. Uhum. Então, assim, não, tem que ser pessoas bonitas para atender e tal, não sei o quê. E as pessoas, erroneamente, né, e um racismo muito pesado, associam isso com pessoas brancas. Uhum. Porque no sul a gente tem um índice menor de pessoas, né, pretas. Podia se preocupar em atender bem, ao invés de se preocupar qual é a... Mas daí Exatamente. mas a pessoa vem, né, com aquele Exatamente. racismo estrutural que ela já tem Aham. dentro dela, e ela nem dá a oportunidade da empresa dela, né, trabalhar dessa forma. Sim. Então, assim, para mim, enquanto empresário, e desse mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta coisa louca acontecendo, né, guerra, não sei o quê, não faz sentido, não faria sentido ser o lucro pelo lucro. Para mim é essa. E não é uma coisa que eu falo, ai meu Deus do céu, o cara tá lá falando isso só pra... Não é isso, gente. Tipo, é fácil, tu tá falando disso Não, agora, lucro pelo lucro, por que tu já tá com 10... Mas tu só Exato. teve uma É. já, né? Não, e pelo contrário, eu acho que o nosso crescimento foi muito balizado nisso. Foi muito Uhum. balizado em entender que essas pessoas que vêm trabalhar conosco são seres humanos. E com isso, tu não segrega de forma nenhuma teu público. Tu atende todos. Todo mundo se Tu sente atende pertencente. seres humanos. Praticamente todas as casas são Exatamente. abertas a seres humanos. Eu acho que a gente tem alguns Né? clientes que torcem o nariz, assim, até por essa vastidão aí de diversidade dentro das nossas empresas. E, sim, tem cliente que é racista, homofóbico, machista, tem tudo Uhum. isso. Agora, eu acho que também é nosso papel, enquanto empresa, enquanto empresário, fazer a educação social, Uhum. sabe? Então, assim, falar que ali é um espaço inegociável.
para essas questões. Uhum. Então, que se a pessoa realmente quiser frequentar a nossa casa, aquele espaço, ele vai ser plural, ele vai ser das diversidades, com respeito e com informação. Então, a gente tem funcionários trans. A gente precisa não só que a equipe, mas a gente precisa que todo esse meio ali, ambiente que tem, ecossistema esteja treinado para também acolher aquela pessoa. Mas até porque tem outro lado. Quando tu acolhe a tua equipe, torna a tua equipe plural, o Thiago falou, né? Daí tu atende todo tipo de pessoa. E assim, eu trabalho servindo a área de alimentação já faz alguns anos. Não foi foi várias vezes que eu recebi pedido de ajuda para intermediar críticas de restaurantes de pessoas que não se sentiram à vontade para estar naquele restaurante, porque o atendente atendeu mal, porque o atendente me olhou torto, ele achou que eu não tinha dinheiro, várias coisas relacionadas ao próprio cliente se sentir com preconceito. Exato. Não, e isso assim, gente, ninguém tá livre, a gente já passou por isso. Uhum. Então, ainda que a gente tenha esses pilares tão bem definidos, a pessoa ela pode chegar a uma das nossas casas e se deparar com uma situação assim, e se sentir. Eu acho que o nosso papel é entender o que causou aquilo e ver se é possível ou não modificar. Nem todas as questões pessoais de cada ser desse mundo a gente vai conseguir abordar, mas no mínimo a gente tem que ouvir com atenção ali para ver se vem ou não alguma coisa produtiva. Exato. E uma pergunta meio polêmica, já aconteceu algum fato assim, de algum cliente destratar algum funcionário? Como é que vocês lidam com isso? Muito. Acho que quando eu estava dentro da operação, efetivamente, era pior. Porque eu identifico que eu sempre fui a pessoa mais reativa num sentido até de poder ali dentro, né? Tu tinha essa autonomia, né? Exatamente. Então, já mandei cliente levantar, ir embora, já expulsei. Tudo aquelas coisas assim, sempre com uma razoável educação ali no que tocava. Mas a gente já passou por tudo. A gente já, inclusive, teve cliente que tacou cappuccino com sorvete na gente, pão de queijo na cara. Acontece, gente, acontece. Não deveria, mas acontece. Porque recebe todo tipo de gente e todo tipo de clima dessa pessoa, né? E tem gente vem braba, né? Aqueles dias de fúria, eu imagino, né? E que bom que a pessoa não tinha uma arma, tinha só o cappuccino com sorvete na mão e tacou na gente, né? Eu acho que assim, já recebemos, acho que a gente continua recebendo, na verdade, trabalhar com o público é isso. O que a gente daí novamente precisa é ter uma equipe treinada para entender que aquilo ali, não é, número um, a não reagir, né? Acho que nada de bom sai de uma briga ali, nada de bom. A gente tem sempre uma estratégia, quando a gente entende que já tem um cliente, uma mesa, enfim, alguma coisa. Às vezes, quando tem álcool envolvido, piora tudo, mas que tá, assim, meio que incomodando alguém do staff, alguma coisa, a gente naturalmente já tira aquela pessoa do atendimento, já coloca outra pessoa, sabe? Para ver se a gente consegue já desmanchar aí esse clima que vai se formando. E, assim, né, se a coisa evoluir demais, daí o gestor da casa vai ter que atuar para tentar... Exato, Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa muito boa, que é a gente não deve bater palma para louco dançar. Gostei dessa frase, cara. Quando a gente entra nessa loucura, quando da discussão, da briga e tal, a gente acaba que entra no... Dá o palco. Então é muito melhor, sabe? Deixa a questão se acalmar, a gente não vai tirar nada de bom disso. É difícil, o sangue ferve, é todo mundo ser humano, é difícil pra caramba, mas acho que... tem que ter um nível de maturidade muito alto. A gente escolheu, sabe? A gente escolheu essa... Tem que ter o sangue frio, né? Tem que ter. Muito sangue frio. Hoje em dia, nossa. Você tava falando a respeito do review, né? Que teu marido fica chateado, leva pro coração. E eu falo bastante isso pros clientes. O cliente leva pro pessoal, tu não pode. Exato. Se tu levar pro pessoal, tu vai perder, porque tu vai querer contestar e dizer que não, o que ele tá falando é errado, porque naquele dia eu vi aquele cliente lá, e ele não, aquilo que ele relatou não é verdade. Cara, se ele publicou, ou ele quer ser um detrator da tua marca, e tu não vai conseguir arrumar a situação, ou ele te adora tanto que ele quer que tu melhore. E a gente percebe, assim, que a grande maioria dessas críticas, vamos dizer assim, infundadas ou então exageradas na internet, elas passam por uma grande carência das pessoas. Elas querem ser ouvidas. E às vezes é falha nossa não ter aberto um canal de comunicação em loja, alguma coisa assim, né? Então eu sempre falo que
a maioria dos reviews que chegam na internet, não sei se a maioria, vai lá, mas uma boa quantidade poderia ser evitado se a gente tivesse oferecido um canal melhor em loja, né, que a pessoa pudesse, de repente... É aquele clássico, Caixinha de sugestões, chegou né, o prato... Não, eu digo, acho que mesmo Ou com pessoas, né? Acho que chegou o perguntando. prato, ou vai cobrar a conta e falar, gente, e aí, tava tudo bem? Pô, vi que você não terminou seu prato, vi que você não tomou seu drink, você quer trocar esse drink? Acho que é muito... Ter essa sensibilidade. Mas é um trabalho, não é? Eu falo, a gente cobra caro pelo que a gente vende. Não é barato. Hoje em dia, comer no Brasil tá caríssimo. Uma pessoa pede um drink de R$40, pede um cupcake de R$9. Pô, se a pessoa não comeu, é o nosso papel se preocupar com aquilo, com o dinheiro dela. E perguntar, você não comeu por quê? Não tava tudo bem? Porque é caro, cara. Eu falo, a pessoa comeu um terço do prato, comeu metade do prato. Vai lá e conversa com a pessoa. Sabe, não fica acanhado de receber um feedback negativo. Aquele é o momento em que a gente pode corrigir aquilo. E isso, a gente estava tendo muito problema faz mais ou menos um ano, eu acho, um pouquinho menos. A gente estava tendo muito problema, as nossas equipes elas não estavam abordando os problemas. E aí a gente recebia muito feedback negativo depois. E aí a gente fez, né? A gente teve uma conversa geral, eu e o Manuel e Luan, a gente deu um giro nas empresas para falar com cada líder, né? E a gente falou, gente, a gente quer que vocês abram esse caminho, que vocês solucionem. Se tiver que oferecer uma sobremesa, porque a pessoa não gostou de alguma coisa, vamos fazer isso. Se tiver que oferecer um coquetel, trocar um coquetel. Ah, mas a pessoa pediu errado, porque ela pediu uma coisa com ovo e ela não gosta de ovo. Tá tudo bem, mas a gente tem que também permitir que o outro erre um pouco. E garantir a experiência cliente. dele ali E dentro. garantir a experiência É positiva. tão barato pra gente. Eu falando, é tão barato pra gente. Ah, mano, daqui a pouco vão ouvir falar isso no podcast, vai todo mundo começar a pedir. A Não criticar. vão. Não, Porque não, a gente identifica muito rápido quando a pessoa tá fazendo contar com de má segundas fé. intenções. Né? Então, acho Então, que... ali, a tua estratégia, vamos dizer assim, foi dar uma certa autonomia para resolver o problema, sem que toda hora, vou chamar o gerente para ver. Tipo, deu um poder para o próprio staff poder resolver a situação sem Exato, ter que a ficar gente- levando para cima. Exatamente, a gente tem uma cartilha. Assim, quanto custa pra resolver cada problema? Sabe, assim, Que deu um legal. problema não sei o quê. Beleza, então aqui você vai agir com uma sobremesa ou um drink. Deu um problema maior. Então você vai agir com um prato principal, não sei o quê. Deu um problema terrível, você não vai cobrar conta. Então, isso... Tem que ter peito pra fazer isso. Tem que ter peito e também tem que ter maturidade. É isso que tu estava falando sobre os negócios do Nando, né? Não é lucro Porque sobre a gente Não, atende muitos negócios e está como consumidor todos os dias em negócios que não tem essa maturidade e essa autonomia do atendente dizer, putz, a tua torta tá azeda. Porque, por exemplo, agora eu, né, fazendo desabafo, eu fui numa cafeteria que o cara abriu a torta pela primeira vez, tipo, torta fechada, e era de coco. Azeda muito fácil. Eu tenho essa consciência como consumidora de tipo, cara, pode acontecer, tá tudo certo. Só que se acontecer, o cara tem que estar preparado Claro. pra mim. E aí o problema começou aí. Não foi, pra mim o problema não foi a torta estar azeda, porque isso pode acontecer. Foi como ele conduziu. Foi a não resolução do problema. Exato. Não, porque o problema vai acontecer todo dia. Sim. É o que eu tenho uma vez por semana, não uma vez por semana, mas eu coloco nos meus stories os prints Sim, do pessoal me sim. mandando assim, o que Sensacional, aconteceu, o cara. que estragou, o que não sei o que, o que não sei o que lá. De novo, são 10 casas. Se cada casa tiver, vamos dizer assim, um probleminha a cada 10 dias, a gente tem 10 problemas por mês. Então, assim, é problema escala, né? a cada Quanto mais casa, mais a problema. cada Quanto 3 mais dias cliente, eu mais vou ter um problema. problema. Então não dá, é o que eu falo pra eles. E também daí entra uma coisa que eu falo muito, que é a política da culpa. E a política da culpa é o que ferra a maioria das possibilidades de resolução. O que é a política da culpa? Quando dá um problema aqui, chegou meu café, não gostei do café. Em vez da pessoa falar assim, não, vamos pegar outro, vamos fazer outro tal. Ela vai falar, quem fez esse café? Quem fez? Sabe? O copo tá, sei lá, não tá bem... Foco no problema, não Não na tá solução. polido. O copo não tá polido. É muito mais fácil você Quem não pegar o poliu o copo copo? e lá, pegar o copo, e a pessoa sai levantando aqui, falando, quem poliu esse copo aqui? Quem poliu esse copo aqui? E isso, gente, eu acho que, assim, um dos principais problemas da liderança de um modo geral no Brasil. A gente não é treinado para ser líder. De qualquer segmento, tu tá De falando. qualquer segmento. A busca é pelo culpado. A busca é pelo culpado. Então, assim... Desde que não seja ele. Né? Mas eu defendo sempre nos clientes que eu atendo, nos treinamentos de liderança que a gente faz, sempre a culpa vai ser do líder. Sim. Se a equipe fizer alguma coisa, a culpa é de quem?
É do líder? Exato. E ponto. Mas mesmo assim, né? Eu acho que a gente tem que falar muito menos em É. culpa e tem que falar muito mais em solução, né? Exatamente. Em Eu agilidade, acho, solução. Porque, de novo, gente, se a gente tá falando de uma operação aí que vai atender 700 pessoas, vai dar errado. Não é possível que todo dia tenha que haver um culpado. Será que a gente não pode colocar responsabilidade sobre essas questões também num alto fluxo de clientes? Um Quantos movimento por atípico, cento né? é Vai ter um percentual de aceito? erros ali, enfim. Então acho que assim, não dá para ficar focado nisso. E a gente percebe muito claramente as empresas que têm esse modus operandi, que é o quê? São empresas onde as pessoas têm medo de agir. As pessoas têm medo de tentar uma coisa nova, as pessoas têm medo de arriscar, as pessoas têm medo de oferecer uma sobremesa, caso dê alguma coisa errada, tem medo de trocar a torta, tem medo de até aceitar a informação de que a torta tá azeda. Porque vai haver um culpado a partir disso. Por quê? Porque isso é comportamento da empresa, da liderança da empresa. Não, a torta tá azeda, mas quem fez essa torta? Quem acondicionou? Gente, então assim, a cultura da culpa, para mim, é uma das coisas mais perigosas que tem e é o que com certeza coloca as empresas na marcha ré. Porque uma empresa ela precisa evoluir, né? Então, e evolução só vai vir através de inovação. Independente do ramo que você tiver, pode seja gastronomia, seja tecnologia, inovação é necessário. Então, inovação de produto, inovação de tecnologia, inovação de serviço, inovação de tudo. Agora, só inova quem arrisca. E no risco, a pessoa não vai fazer se ela puder ser culpada, caso ela vai dê nem errado. sugerir. Não vai. Ela vai querer ficar as ali empresas têm que... Ela vai querer ficar ali no conforto, né? Tem que comunicar que é permitido errar. Não mesmo erro, né? Mas... exato. O erro ele tem que ser uma parte natural desse processo de tentativa de inovação. E isso é muito difícil. No nosso segmento mesmo, que não... quando a gente está falando assim num cargo hierárquico quando tem uma hierarquia alta, diretoria, gerência, etc e tal, ok, é mais fácil. Mas agora, quando a gente vai lá para baixo, a gente está falando aí de funcionários mais de base, que são garçons, lavadores de prato, cozinheiros, auxiliares de cozinha. Isso é muito mais difícil de implantar, né? Quando essas pessoas acabam se tornando líderes e não tiveram uma formação para isso. E aí, isso tem que vir do DNA de cima para baixo. Então, é o que eu sempre falo para eles. Eu falo, gente, se eu sou o líder de vocês, se eu sou o CEO de todo o grupo e eu não os cobro dessa forma, não é porque eu sou mole, nem nada nesse sentido. Porque eu não acredito que esse é o caminho de evolução da nossa empresa. Então, enquanto meus liderados, vocês vão ter que aprender a serem líderes mais humanos, focados na resolução, não de brigar, ser propositivo. E sim, é o que eu sempre falo, sim. Se um liderado seu teve algum problema, a culpa é do líder. Sim, a culpa é do líder. Não é uma culpa acusatória. Responsabilidade. Exato, é uma questão muito mais de o que você pode fazer no futuro para que isso não aconteça. Então, assim, é muito mais uma oportunidade de aprendizado do que uma culpa. Exatamente. E os líderes, as empresas anseiam por pessoas com iniciativa, né? Exato. Só que todo mundo fala que é a pessoa com iniciativa, proativa, etc. Mas nem todas estão prontas para receber essa pessoa. Exato. Exato. Não, faz o que eu quero e tá tudo bem. Não vem para pensar. Eu acho que isso coroa um pouco do que tu estava falando no começo, que tu falou assim, o pessoal tá glamorizando, tá romantizando e tal. E aí tu tá falando assim, cara, tem problema, acontece problema todo dia, acontece problema toda semana. Então, é mais sobre a capacidade de dançar, né? Nessa chuva toda. É isso. Porque assim, a gente recebeu aqui pessoas que têm uma unidade só e pessoas que têm várias unidades, como o caso do Fernando da de Roma. E eu vejo essa capacidade de... não é de resiliência, porque a resiliência é uma dureza, né? Mas de plasticidade, de tipo, ei, tá rolando uma coisa aqui, tá acontecendo, tá lá, eu tô fazendo o que dá, eu não vou parar minha vida, chamar todo mundo e ficar esperando em cima desse problema. A gente tem que, eu falo, a parte boa de crescer, ou aliás, a parte ruim de crescer é que tem muito problema. E a parte boa de crescer é que tem muito problema, com muito problema tu é obrigado a aprender a priorizar. Então, assim, eu acordo, tem dias que, né, tá terrível. Vide meus DMs, né? Minhas mensagens. Mas eu penso assim, tá, ok. A gente tem aqui problemas de pequeno, médio e grande porte. Quais que eu vou abordar primeiro? E aí é onde tá essa plasticidade, essa elasticidade de assim, peraí, isso aqui dá para esperar 3 dias, isso aqui não dá. Isso aqui eu sou obrigado a resolver hoje. E na medida que você vai priorizando, você vai deixando coisa para trás. Porque priorizar é literalmente isso. Ninguém dá conta de tudo. Eu não vou falar para vocês que eu termino o meu dia terminando tudo que eu me propus. E quando você deixa a coisa para trás, você também experimenta uma coisa que é a autorresolução dos problemas.
Então, às vezes, aquele problema não Vai resolver sozinho. não era grande o suficiente para você abordar. Uhum. E aí é que tá o babado. E que bom que não era grande o suficiente. Só que a gente só vai aprender isso. Eu acho que dizem muito que é sobre a maternidade. Eu não tenho filhos ainda, mas é muito sobre a maternidade. Quando você tem o primeiro filho, você é obcecado. Quando você tem o segundo, você já é muito mais tranquilo. Quando você tem o terceiro, ele já vive à base de terra. Então, assim, eu acho que é muito isso. Você percebe que, assim, ele sobrevive, apesar de, sabe? E às vezes ele vai Sem ser o atenção mais, total. vai ser o mais despachado, vai ser o mais... Então, acho que também a liderança é muito sobre isso. Também dá espaço para esses problemas se resolverem. Às vezes, e eu falo para minha equipe, eu falo, gente, eu não sou pai de vocês. Eu não sou juiz de nada aqui dentro. E, de um modo geral, se vocês criaram conflitos, eu espero que vocês solucionem os conflitos que vocês criaram. Então, não criem conflitos achando que o papai vai resolver. Eu sempre falo, não. Se vocês brigarem com alguém, se vocês se desentenderem com alguém, se ficar um clima ruim, quem vai ter que conviver com um clima ruim são vocês. Eu não estou fazendo isso com ninguém. E aí, Tu não vai muito... botar a camiseta né? da amizade? Não que- é? Eu falo, vocês Vamos são ficar abraçados colegas. 15 vocês minutos. são colegas. Então, acho que isso também é muito valioso, assim, das pessoas, de a gente também dar pro outro a responsabilidade que é dele, nesse Uhum. sentido, e deixar que ele solucione os próprios... A gente tá muito acostumado, né? A gente tá numa fase muito acusatória, né? A gente tava falando da culpa, agora vamos falar da acusação. Então, a gente tá numa sociedade hoje que tem muito cancelamento, tem muita acusação, tem que ter sempre uma opinião. Tem que sempre ter um vilão, alguém que tá errado. Exato, tem que ter sempre um juiz dizendo, né? Quem é o culpado, de novo. E na vida, no dia a dia, não funciona assim, né, gente? A sociedade tá nessa noia aí, né? Mas eu não acredito que esse é o caminho. Então, eu gosto também de dar espaço para essas questões se solucionarem, resolverem sozinhas, sem que eu tenha que agir em todas elas. Pra tu também ter um pouco de paz, né? Claro. Mas, tu ia falar, tu ia perguntar. Ia. Me Então vai, permite? depois eu pergunto. Tá bom. Vai. Tu postou essa semana um vídeo, mudando um pouco aqui, um vídeo do primeiro bolo teu, Aham. lá, né? Cara, muito massa aquilo lá. E tenho certeza que o Nando lá de trás não é o mesmo Nando de hoje, né? E o de amanhã não vai ser E o de amanhã não hoje. vai ser. Então tem que estar... A gente tá falando agora há pouco de inovação, tem que estar sempre se inovando, né? Quais os hábitos que você tinha lá no primeiro bolo, que você não tem hoje, e quais que você não tinha e que você tem hoje? São necessários para você hoje fazer a gestão de 10 casas, não de uma só? Eu acho que minha vida mudou, né? Então, naquela época eu era confeiteiro, né? E hoje eu sou gestor, né? Enfim. Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que é interessante falar das semelhanças. Porque eu gosto de fazer uma linha e ver o que daquele Nando que chegou até aqui. E eu tenho uma coisa, eu sempre fui muito disciplinado, assim. Muito. Uhum. Eu sou disciplinado. Acho que é essencial, né, para quem quer ser empresário, ter Com o quê? disciplina. Com tudo. Eu sou uma pessoa, eu sou disciplinado com tudo. Se eu me disponho a estudar alguma coisa, eu vou estudar. Se eu me disponho a ler alguma coisa, eu vou ler. Ontem eu cozinhei, eu terminei, o Bruno tava com preguiça, eu lavei a louça. Então, assim, se eu tenho academia às 9 da manhã com o Josué e eu tomei um ferro na noite anterior, eu vou acordar e eu vou. Se eu tenho um problema, e às vezes eu tenho um problema que ele é inegociável, eu vou na direção do problema, eu vou resolver o problema. Então, eu acho que a disciplina, para mim, é o que eu vejo de mais parecido com esses dois Nandos, né? Esse Nando de 14 anos atrás e esse Nando de hoje. Então, muito embora o meu bolo não tivesse bonito naquela ocasião, eu tinha disciplina para continuar até que ele ficasse bom. E isso em tudo na minha vida. Agora, o que eu acho que mudou é essa questão de eu era um perfeccionista maluco. Então, tu imagina que eu era um perfeccionista sem toda a capacidade técnica. Entendi. Então, aquilo não era saudável. Então, eu aprendi a confiar no processo. Acho que confiar no processo é uma coisa muito boa de a gente também falar, que são processos. A gente não vai nascer pronto, a empresa não vai nascer pronta. Não dá de pular casa, então. Não, nesse sentido não, de se tornar profissional alguma coisa, em alguma coisa, se tornar realmente bom em alguma coisa, não vai rolar. Eu acho que eu reconheço muito mais dessa forma, assim. E daí outras coisas que não mudaram é assim, né? A gente é muito chato com qualidade, muito chato com qualidade. Então, tu assim, ainda é perfeccionista? Além de Agora com disciplinado? capacidade técnica. Eu acho que eu sou realista agora.
Porque o perfeccionismo, muita gente fala assim, eu não faço isso porque eu sou muito perfeccionista. Tem muita gente usando o perfeccionismo como um embuste, né? Tipo, qual é o teu defeito? Eu sou perfeccionista. Não. O meu perfeccionismo, ele caminha muito mais para uma obsessão, assim, dessa, eu sou perfeccionista, então eu não faço, não. Eu sou perfeccionista, então eu vou fazer até chegar no que eu considero mais próximo possível da perfeição. Ele não te impede. Não, ele me propela, né? Assim, ele me leva Te adiante. impulsiona. Só que também, de novo, isso não é uma coisa muito saudável emocionalmente, né? Porque a gente sabe que a perfeição é uma coisa inatingível aí. Então eu busquei durante muito tempo. Então acho que eu acho que eu sou um perfeccionista resignado hoje em dia. Eu ainda busco o melhor, não a perfeição, mas eu já entendo que a gente não vai chegar lá. Mas daí qual vai ser a negociação do quanto eu vou abrir mão disso e até onde a gente vai chegar, daí a gente vai ter que ver de projeto em projeto, mas eu já não sofro nisso. Tu não cai mais na armadilha, vamos dizer assim. Tu olha ela e diga, olha, eu querendo cair de novo, né? Isso, exatamente. Entendi. Eu tava identificando, assim, nas tuas falas, porque a gente, sabes, eu falei pra ti, eu sou tua fã, eu falei, né? E eu fiquei tentando identificar... Ela tá 3 dias sem dormir, então. Né? Isso aqui é tudo maquiagem, não. Eu fiquei identificando, assim, quais são os pontos, o que ele tá se preocupando muito, né? Aí essa tua fala sobre liderança, sobre preparar as pessoas, sobre delegar, sobre treinamento. E foi muito sobre pessoas, né? A gente recebe outras pessoas e conversa com outras pessoas do ramo da alimentação que falam o produto, a receita, a receita. E tu tá falando sobre pessoas, o que eu acho que é uma linha de maturidade bem maior, que é compatível com o tamanho do negócio que tu tem hoje, claro. Mas que outros, assim, desafios, se tu fosse olhar para o mercado, assim, da alimentação, tu entendes que as pessoas estão passando para além das pessoas. Eu sei que pessoas já é um desafio que toma quase que a boa parte, mas né? É que eu acho que no final tudo vai voltar para as pessoas. Mas eu acho que hoje a gente está passando um desafio de margem muito grande, né? Então a margem ela foi destruída desde 2020 aí por conta da pandemia. Então a gente, cara, antigamente era muito fácil você ter um CMV de 18, 19%, e hoje para você chegar num de 25 oferecendo os mesmos produtos é puxado. Então assim, a gente percebe isso da inflação que a gente teve real, né, na alimentação. Então eu lembro que a gente tinha risoto no Alzaca por R$39, R$45, e hoje é muito difícil ter um por menos de 79. E assim, o CMV hoje está mais alto do que estava. Então, acho que o nosso principal desafio hoje é realmente fazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre margem, valor final de venda, o preço desses insumos. Não, mas vocês não adaptaram. A gente adaptou insumo pra caramba, gente, mas os laticínios não param de aumentar. E até quanto a sociedade vai conseguir bancar esses aumentos? Né? O quanto que é real? Porque é o que a gente fala, a gente tem 10 empresas, a gente atende muita gente. Então, quando a gente faz um movimento de mercado de aumentar um valor, alguma coisa, a gente fala de um impacto razoável, assim, né? De faturamento, de tudo. Mas não adianta, de novo, a gente tem que voltar para as pessoas e tem que ser realista. Sempre. Quanto que o salário dos funcionários públicos aumentou aí nos últimos 4 anos? Alguém de paga essa conta, real. Né? A gente teve aumento real? A gente não teve aumento real de 50%, mas não deve ter tido nem de 15%. Então, assim, os preços aumentaram, fato, tanto para mim quanto para venda, né? Então, a gente foi obrigado a transportar um tanto desse preço para manter o mínimo de margem necessária. Os salários não aumentaram, então a gente está com a mesma sociedade aí ganhando menos, ou aliás, ganhando a mesma coisa, mas tendo um deságio aí, né, de poder de compra muito grande. Então, eu acho que isso é o principal que a gente está vendendo, e que a gente está sofrendo. E aí, além disso, né, para além disso, eu vejo que a gastronomia ela oferece um desafio muito grande, que é o quê? A gente não tem uma barreira de entrada grande. Qualquer pessoa, literalmente, amanhã pode estar no mercado de gastronomia, assando bolos em casa e vendendo. Então, essa não resistência de entrada no mercado, por exemplo, a pessoa só vai ser advogada se ela cursar, se ela, etc. Essa não resistência de entrada no mercado faz com que a gente tenha muito aventureiro. E o aventureiro, ele não vai me fazer quebrar. Não, isso não é o caso. Mas ele vai me dar um trabalho a médio prazo, que é o quê? Vamos lá, digamos que uma Fairland venda, falar números hipotéticos, R$100.000 por mês. Se abrir uma confeitaria mediana do meu lado e tal, e não sei o quê... Vende tudo, abrir uma confeitaria.
Exato. E assim, a pessoa, ela não vai roubar nem 50% do meu público. Mas vai lá que ela roube 15%. A gente tá falando de 15% de faturamento a menos, onde ela não se sustenta. Ela vai negativar todo mês. Eu vou perder 15% de faturamento, então a gente vai ter que olhar para a margem no final do mês. E eventualmente ela vai fechar. E ela vai virar aquelas estatísticas de gastronomia. Mas enquanto aberta, ela me maltratou. Né? Tu vai sofrer esse período. E essa é uma. Abre várias. Multiplica. E assim vem, e assim vem, e assim vem. Então, quando a gente faz as projeções e quando a gente faz todos esses pensamentos, a gente tem que ser muito realista em relação a essas questões. Né? Porque vai vir um aventureiro do seu lado, vai vir e ele vai colocar ali. E não tô falando que as pessoas não têm direito, não tem nada disso, gente. Mas é porque essas empresas, elas não vão prosperar. Elas literalmente vão fazer o cara perder dinheiro, vão fazer eu perder dinheiro e não vão entregar uma boa experiência para o cliente. Então, eu acho que essa profissionalização aí que a gente está vivendo no nosso ramo agora, ela vai ser definitiva. Por quê? Porque a gente está buscando, o nosso grupo está buscando muito, mas eu acho que de um modo geral muita gente está buscando a gente está elevando a régua. Então, assim, agora é serviço muito bom, produto muito bom, playlist muito boa, casa muito boa, é tudo muito bom. A experiência toda. Completa, a jornada do cliente, o atendimento, a mídia social, etc e tal. Para quê? Para que exista menos espaço para o aventureiro. Porque a distância entre as experiências fica muito longe. Muito longe. Então, naturalmente, a gente vai sofrer menos essa perda. Agora, isso é um desafio, isso gera custo. Isso gera investimentos maiores nas lojas. Meio de proteger a tua marca através de uma experiência muito elevada. Exatamente. Posicionamento, né? Exato. Mas, então, assim, eu acho que isso é um desafio muito grande que a gente está vivendo na gastronomia. Eu acho que a pandemia atacou muitas pessoas em abrirem coisas novas. Muito. Eu não tenho os dados, eu queria muito ver os dados, depois a gente conseguir os dados para botar na tela aí. O problema, eu acho, é que a alimentação, além de não ter barreira, abre muita informalidade. Isso. Muita gente que total. também não abre de forma aí não vai legal. pagar o De forma imposto. totalmente informal. Isso, exato. Até os próprios MEIs, né? E gente, mas eu acho que assim, eu acho que muito do que a gente vive na gastronomia, ele passa por aí. Eu e minha mãe começamos assando cupcakes em casa e tá tudo certo. O problema é para onde que a gente caminha. É que talvez naquela época tu não sabia se tu era um aventureiro ou não. Apesar de que eu já tinha estudado tudo. Tu não estava tão despreparado. Eu tinha trabalhado com gastronomia, né, quando a gente começou. Eu já trabalhava, já era garçom, enfim. Mas mesmo assim, não tô falando para as pessoas não arriscarem, não tentarem. Não é isso de forma alguma. Mas entender a responsabilidade. Mas entender a responsabilidade. Com... E aí eu tô falando para os outros empresários, que já têm casas renomadas e tal, que isso é uma realidade que a gente vai viver. As pessoas empreendem, mas empreendem com saúde. Eu sinto que essa onda já tá na crista ou já tá passando em outros mercados como é Curitiba, por exemplo, que já houve tu vai, a maioria dos lugares que tu vai lá já tem uma consolidação maior, assim, do que aqui em Floripa, que tu ainda tem muitos lugares bem informais e aventureiros, como tu falou, tem lugares que a gente vai, tipo, muito legal, mas eu acho que não passa de 6 meses, assim, porque tu já entende um pouco do que tá acontecendo e não ali. Passa mesmo, né? Vai muito abre e fecha, né? Mudando um pouquinho de assunto, né? Viu que ele Nando é uma enciclopédia, né? E tu tá meio que transformando esse conhecimento, encaixotando isso, se lançando mentor, né? Como é que tá essa experiência? Mentorando... A experiência da mentoria e da consultoria começou foi 21. Em 2021 a gente começou essas conversas e foi muito curioso porque não foi uma coisa que partiu de mim. Então, eu tenho uma amiga e ela tem uma agência especializada em infoproduto, conhecimento e distribuição de conhecimento online, que é a agência Sofia, e eles têm um produtão, que é o Mário Sérgio Cortella, são eles que atendem. Então a gente está falando aí do maior palestrante do Brasil. E eles ela e o Pedro, que é o marido, estavam tomando café aqui em Floripa um dia, estavam cedo, porque ela é daqui, eles moram em São Paulo. E eles me chamaram para um café. Eles falaram, Nando, vem tomar um café que a gente tá com uma ideia. E naquela época o meu Instagram era só as palhaçadas, nada. Memes. Eles falaram, Nando, a gente tem aqui uma ideia, a gente já fez alguns estudos, e a gente chegou aqui aos números e conclusões que o mercado de alimentação e gastronomia, até pela alta informalidade, é um dos mercados mais mal atendidos de educação. Não somente infoproduto,
mas também, né, produtos em loco mesmo, né? Então, de faculdade, de gastronomia, enfim. Por quê? Porque quando a gente faz um curso de administração, ele é um curso amplo, eu fiz, ele é um curso amplo, ele é um curso vago. Para você aplicar aquele conhecimento todo dentro da gastronomia, vai aí muito tempo para você entender o que você está falando. E aí eles propuseram, falaram, o que tu acha de transformar, né, em mentoria? E, de novo, a gente está falando em 2021, agora 2024 está todo mundo falando em mentoria, naquela época falava-se menos. Eu falei, meu Deus, nunca nem pensei. Eu tinha 4 negócios naquela ocasião. E eu falei, nunca nem pensei nisso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca nada. E eles falaram, não, cara, é muito... A gente te enxerga muito. Por quê? Porque tu falas bem, tu és um bom comunicador, tem carisma. E aí a gente começou. A gente ficou 1 ano em estudo. Então isso é que as pessoas não entendem. Né? Começou agora. Não. A gente ficou 1 ano em estudo. Então de 21 para 22, a gente começou os estudos em junho de 21. E como tu disse, tu é disciplinado, então... Sou, Tu estudou. Não, e os estudos, o que eram os estudos? A gente fazia uma reunião semanal de 1h30, onde a gente iria, né, o time técnico deles, iria conversar comigo sobre questões de gastronomia. Para quê? Então imagina aí que a gente conversou muitas horas. Eles, dessas conversas todas, eles que são especialistas nisso, extraíram os pilares essenciais para a gente conseguir oferecer uma mentoria. Então, isso tudo demorou muito tempo, porque essa parte foi toda de compreensão e concepção. Depois disso é que a gente foi para a formatação mesmo do que seria a mentoria. E do que seria, eventualmente, hoje a consultoria que a gente que também oferece. Então, isso é muito curioso, assim. Demorou muito o processo, mas hoje ele é muito sólido. Então, quando eu entro, né, quando a gente vai começar mês que vem, eu acho que é a próxima turma, quando eu entro para dar essas aulas... eu não tô dando número 1 as aulas sozinhos, porque eu tenho mais um time que me acompanha, que são mais 2 pessoas da agência Sofia, que o quê? Que estudaram tudo que eu falo. Então, se eu, porventura, esquecer alguma coisa, apesar de a gente ter o nosso guia, eles vão agir e eles vão trazer aquilo, né? Mas, mais do que isso, ficou tão sólido e a gente vê acontecendo, assim, na vida das pessoas, mudanças tão significativas, que aí mudou completamente a minha relação com isso. Então, meu pai foi professor universitário durante anos, minha mãe também era professora. E eu nunca tive nenhum nem sonho em ensinar. Agora, ver que o meu conhecimento, que eu desclassificava, eu achava assim, não, beleza, eu tenho conhecimento prático, mas é isso aí. Faz com que as empresas das pessoas dê uma guinada, e aí a gente tá falando de guinada mesmo, a gente tá falando de empresas que estavam caminhando para o fechamento e vão lá e se tornam referências locais. Tu já tem, tipo, cases... Muito! Então, assim, nossa, a gente tem a Caminha Confeitaria, que é do Rio, que ela agora tá, né, tá expandindo, se programando para abrir uma loja física, ela não queria de jeito nenhum, tal. A gente tem o Gitano em Curitiba, a gente tem o Natu, que é um hotel aqui em Floripa. A gente tem muito, assim, eu ia falar, né, a gente já teve, sei lá, 40, 50 alunos. É muita gente, e quando a gente olha para aqueles produtos e para o que eles fizeram através dessa mentoria, aí é massa. Aí é que, então assim, foi um processo maçante de 1 ano e pouco fazendo estudo, mas agora colocar isso em prática, hoje em dia é fácil, porque a gente já tem toda a base, Tá formatado, e faz né? sentido, faz diferença. É muito massa. Isso aí agora dá trabalho. Tipo, é fácil, mas dá trabalho por quê? Por lançar um infoproduto dá muito trabalho. A gente fica 1 mês em lançamento. Aí, basicamente... E é meio estressante esse processo, Claro, apesar de eu ter agência que faz, né, muito disso por mim, é super estressante. A gente tem metas de venda, a agência inteira trabalhando nisso, então a gente tem que fazer venda. E, além disso, daí, surgiram muitos produtos periféricos. E dentro desse curso que tu vai abrir turma, ou, dependendo quando esse episódio tá saindo, já abriu, não sabemos. Mas o que tu tá... fazendo? O que tu tá ajudando esse pessoal? Quais são os pilares? Eu não sei se isso é parte do conteúdo, se tu pode falar. Não, a gente fala. São 5 pilares básicos para que a pessoa tenha uma empresa de gastronomia de sucesso. Eu não gosto de falar essa palavra, mas aí uma empresa rentável. Próspera. Exato. A gente começa primeiro falando de conceitualização e ambientação, que é assim, o que esse espaço precisa ter? Ou o que o conceito precisa ter, porque não necessariamente ela vai ter um espaço de atendimento, né? Mas o que é o conceito da sua marca? Que é aquilo que a gente falou, para quem você vai vender? Como é que é o seu público? O que é o seu produto? Você está entendendo quanto você vai ter que cobrar? Esse público paga por isso? Então, a gente faz toda uma conceitualização antes, uma conceitualização bem pesada. Bem pesada. Então, assim, não é só, vou escolher um nome à toa. Não, o nome tem que conversar com tudo. A cor tem que conversar com o nome, o revestimento tem que conversar com a cor. E assim vai. Essa é a conceitualização e ambientação.
Depois a gente vai para a aula de cardápio, que é a aula realmente onde a gente vai falar de precificações, se você está fazendo CMV correto ou não. Eu vou dar bronca em todo mundo que não faz ficha técnica, porque 90% não faz ficha técnica. A gente vai falar sobre adaptações de produtos, a gente vai falar sobre essas questões, por exemplo, agora o polvo está em falta, né? O polvo não é que está em falta, Tá extinção. está caro, né? O polvo está caro. Então, assim, o polvo está... O que eu vou fazer com isso? Tirar do cardápio. Vou cobrar mais caro, vou tirar do cardápio, o que eu boto para substituir, como é que eu vou trabalhar isso e tal. Então a gente vai abordar tudo no que toca a cardápio. O cardápio tá muito grande, daí não é rentável, ou o cardápio tá não está adequado com o conceito. Então, assim, já teve o caso de eu atender um restaurante de massa que era pizzaria também. Até aí tudo bem. Mas daí botaram comida mexicana. Oi? Opa! Daí foi uma coisa que daí, né, Só rolou faltou aquela sushi pra gabaritar. e churrasco. E daí rolou aquela bronquinha e tal, e daí a gente foi entendendo, peraí, quanto que isso é importante pro teu faturamento? Será que tá no caminho certo? Será que não tem algo que a gente possa fazer com isso? E assim, se tá bombando muito esses pratos, será que a gente não pode fazer uma versão italiana desse prato? Vamos tentar trazer de volta pro conceito para fazer mais sentido? Aí depois, a gente vai pra aula de atendimento, que daí é a aula realmente que fala de pessoas, né? Então a gente vai falar sobre contratação, sobre RH, sobre como é que a gente vai fazer divisão de remuneração, tudo, para que tu tenhas uma equipe motivada. Depois a gente vai para a aula de financeiro, que é a nossa penúltima aula. E aí, que financeira é a aula chata que eu falo, né? Mas é a aula necessária. E por último, a gente tem a aula de marketing, que daí eu acho que é a cereja do bolo realmente, que a gente faz muito bem, que é como se conectar com as pessoas, como se conectar com essas redes sociais que a gente vive hoje. E aí é baita. Bacana, isso vai dar um baita num corte. Ele vai fazer o pitch da venda dele. Eu tô olhando pra tela, mas acho que a tela não aparece, né? o Pedrão olhando a tela. Opa! Eu escutando tu falando assim, caraca, conheço pelo menos 15 pessoas que deveriam estar fazendo esse curso. Sim, Porque precisam dessas bases, ou desses pilares, ou ainda estão muito imaturos, ou tem bons negócios, bons produtos, ou precisa dar uma... O fato é que muita gente faz alguma coisa bem. Ou algumas coisas bem. O problema é fazer essas 5 coisas bem. Exato. E se uma delas está falhando, é muito perigoso. Se o seu financeiro está falhando, se o seu cardápio está falhando, se o seu marketing está falhando, você vai sofrer muito. Muito, muito, muito. Acaba sobrecarregando as outras. Então, tá tudo interligado, assim. Infelizmente, o empresário, ele tem que ser bom em tudo, né? Ou se não for bom, ele vai ter que contratar alguém que seja. Então, ele precisa identificar que aquilo tá faltando, que aquilo tá falha, né? Que não tá tão bom quanto deveria ser. Isso aí é... A gente teve um episódio que o dono do negócio começou como contador e terminou como dono de lanchonete. E descobrimos que os pais eram donos de lanchonetes nas antigas. Aí tu tá me dizendo que tu tá virando professor e os teus pais eram professores. É verdade, né? Tu não acha que a gente que tu tá honrando, no fim das contas? Eu acho que não, sabe quando a gente começou realmente, quando teve a primeira turma, né, a primeira aula, porque hoje eu dou palestra, enfim, né? Hoje já tá mais natural na minha vida falar. Mas quando a gente teve, e eu desliguei, assim, eu falei, caramba, essa é a sensação, né? E eu acho que eu fui criado nesse ambiente, né? É fácil, de né? aula. A gente acaba voltando, né? Exato. Então, para mim é muito confortável, assim, e eu valorizo muito. Para mim, professores são, né, o pilar da sociedade. Então, assim, eu acho que eu curto, acho que sim, acho que eu tô honrando. Mas eu acho que mais do que isso... Do teu jeito, no teu nicho. Acho que mais do que isso, eles me entregam também uma habilidade de fazer isso. Um dom. E poder, sabe? Eu lembrei Muito porque bacana. minha mãe, minhas avós, meus irmãos também são professores. E pra mim, a comunicação também é uma habilidade inata, assim. Nata, na verdade, né? Também fica aí com como que for. E aí, eu vejo muito isso em ti. E eu acho que é uma habilidade talvez um pouco subestimada para os donos de restaurante. Do tipo assim, eu preciso desenvolver minha capacidade de comunicação, eu preciso desenvolver essa minha habilidade. Na verdade, para qualquer liderança, né? Tipo, eu preciso saber me comunicar. Nada a ver, eu preciso aqui olhar os números, ver como fazer as compras, comprar melhor. Mas a verdade é que se a gente volta para pessoas, e tu não sabe se comunicar... E se a gente volta para aquela parte que a gente estava falando de inovação e para onde que o mundo caminha? Se não para um grande lugar de comunicação, né? E, de novo, acho que a pandemia ela veio para mudar muito isso. Acho que a gente estava... Parte do mundo ainda caminha para uma introspecção e ficar preso no celular e tal, mas mesmo quem está preso no celular está consumindo alguma coisa. Então, eu não enxergo muitos caminhos para pessoas que não se comunicam bem.
especialmente em cargos de liderança. Hoje você não é só líder, você é um exemplo Uhum. que as pessoas querem seguir. É a liderança que funciona, né? Pelo exemplo. Né? Não é que é a única, né? É a única que Fala, funciona. a A diferença autoridade entre o líder e já o caiu por chefe, terra né? faz tempo. Exato. É porque tem essa nossa visão de um pouquinho mais velho, né? De millennium pra cima, de que o líder é aquela pessoa braba, inatingível, aquele cara que é chato e que a gente não tem prazer de interagir e negociar, mas é justamente esse cara que tá ficando meio aposentado, assim. Tá demodê, né? Tá demodê. Hoje em dia, a geração mais nova de líderes como tu, que não sabe se comunicar na rede social, que não tem o mínimo de habilidade para consumir esse conteúdo, para interagir e tá nessa malha, né? Ir e voltar, conseguir comunicar. Tu falou muito da questão do etarismo, eu vejo muito isso. O cara não consegue ter uma linguagem para conversar com todas as gerações. Como é que ele vai liderar? E a habilidade da comunicação, pra mim, ela não tá em saber falar, né? Ela tá em saber ser ouvido no sentido saber de que, ser assim, compreendido, né? Exato. Se o que eu falo a pessoa não me entende, é uma falha do interlocutor, né? É uma falha de quem falou. É o que eu sempre falo assim pros meus amigos advogados, vão pro inferno, caralho. Sabe? Um abraço pros advogados. Hable mi idioma. Amo, inclusive, amo. E sempre gostei muito da língua portuguesa. Mas eu acho que, assim, um grande problema que a gente vive hoje, inclusive advogados que fazem muito sucesso nas redes sociais, são aqueles advogados que saem do juridiquês e trazem Falam aí para uma português. linguagem onde elas vão ser compreendidas. E da mesma forma eu tenho que fazer isso. Então, se eu fizer aqui um podcast falando só em CMV, falando só em ROI, falando só em KPM, sabe? Ninguém vai entender nada, gente. E tá muito na moda, de novo, vamos voltar aí pro empreendedor de palco, tá muito na moda você aprender vários termos em inglês, sabe? Muito na moda. Então, aí vai lá e começa a cuspir um monte de termo em inglês e tá tudo certo, sabe? Só que... E aí? Cara, tem um que não... Sabe quando para aqui assim, quando escuta? Okay. Ah, não sei o que lá, porque já tá drivado na equipe. É louco. Cara, tu já ouviu isso aí? É tipo o gruvado do gruvado. Não, tá, assim, se a gente começar a elencar aqui, depois a gente pode fazer uma brincadeira lá aí nos comentários de um vídeo curto, e falar assim, elenquem embaixo desse extrato aqui de conversa os termos que vocês mais odeiam, que estão em inglês e que podem ser facilmente substituídos por português. Nossa, mas E aí daí vamos nós ver vamos. os comentários. Daí nós vamos. Não, Quer ver no universo do marketing, fazerem. o pessoal adora. Cara, é isso, é tipo, é launch, é não sei o quê, é tudo. Qual o budget, qual o target, qual o prospect, qual... Gente, vamos brasileirar vamos fazer as uma coisas. call pra agendar o meet. Fico doido, assim, ó. Fico doido. E isso porque... afasta a pessoa que tá precisando aprender, que tá precisando se A instruir. gente vai lá pro começo da conversa e isso exclui. Exclui. É uma pessoa que não tem uma relação tão próxima assim com esse ambiente executivo de estudo e etc e tal, mas não quer dizer que ela não possa consumir aquele conteúdo. Então isso vai excluir essas pessoas, né? Vai realmente ser excludente. A pessoa não vai entender, se afasta, né? Sim, que não é a proposta, né? Teu conteúdo, ele é super gente como a gente, né? E eu tive a oportunidade de, fui num lugar e a pessoa, Georgina do Farofa, né, e tal. Nossa, eu amo o Nando é tudo, e que não sei o quê. E falou super, assim, falou super bem. Daí eu também. E ficamos nós duas, assim, super fãs. E aí eu fiquei pensando, cara, é que a linguagem, apesar de haver as pessoas olharem pra ti, e eu até brinquei no início da apresentação, dizer, as pessoas olham as operações do Nando, muitas vezes primeiro do que o Nando em si. A tua linguagem é tão próxima, tão gente como a gente, né? Que as pessoas se sentem pertencentes mesmo, né? E não é porque ela é simples que ela não é valiosa. Então isso que também as pessoas têm que entender. A gente não precisa falar difícil para passar uma coisa verdadeira, um conhecimento verdadeiro. E nem conteúdos tão profundos assim. Porque assim, né? Eu acho que o que a gente vai conseguir impactar mais as pessoas é no que toca a vida delas também. Então, o que elas também sofrem, né? Então, assim, se eu sentar e começar a falar das questões com os investidores, com isso, com aquilo, não sei o quê, muito pouca gente vai ter conexão com isso. Deseja isso, mas tá um pouco longe ainda. Exato. Então, assim, a gente vai precisar fazer, né, esse caminhozinho. E aí, isso é um trabalho até que a gente faz muito forte com a Agência Sofia e que a gente tem se transformado, e aí é o que eu digo, o papel de inovar. Eu acho que quando eu entrei lá também foi uma questão de inovação, porque, de novo, vamos lá, é uma agência, então, que, né, fez toda a parte de digitalização do Cortella. O Cortella não tem nada a ver comigo, né? Embora ele tenha um humor delicioso, ele é uma pessoa absolutamente séria, ele vai dar as palestras dele, né, com propósito, vai falar sobre filosofia, enfim, etc e tal. E quando a gente começou o nosso trabalho, a gente tinha uma questão muito grande. Como é que a gente vai criar autoridade digital para este ser?
né? Esse doido, esse linguarudo, esse brincalhão, etc. E aí a gente foi encontrando o meio termo, porque eles tinham uma tendência a tentar me deixar mais sério, mais sério, mais sério. E eu lutando contra aquilo, né? Então hoje agora a gente encontrou, mas aí veja que depois de 3 anos a gente encontrou o meio de Um campo. equilíbrio. Exato. Então, assim, parte do conteúdo é produzido por eles, parte do conteúdo é produzido por mim aqui, e a gente vai avaliando. Tanto eles avaliam o que eu tô produzindo aqui, quanto eu avalio o que eles estão produzindo lá enquanto agência. E agora a Achou gente equilíbrio. entendeu. A gente entendeu. Não, peraí. O Nando, ele sempre vai ter uma Precisa veia dos de comédia. dois. Sempre. Eu sempre vou ter. E isso é fato, gente. Eu falo assim, cara, de amargo já basta o ruim da vida. Sabe? Porra. A única coisa que realmente é um problema, realmente, na vida é ou doença ou morte. Fora isso, é tudo negociável. Ah, mas minha empresa tá dando prejuízo e tal, não sei o que. Tudo bem. Calma aí. Vamos organizar essa parada. Ah, mas briguei com tudo, se brigar, tá tudo bem. Mas isso tem saída. Então, acho que assim, também tem que deixar uma leveza pra vida. E é por isso que eu falo dessa forma mesmo. Porque é a única forma de tu aguentar ter 10 empresas com tantos problemas cotidianos é se tu entenderes que nada é tão definitivo. E isso tem que ser passado na minha fala para as pessoas, porque elas também desejam esse crescimento. E também teria um outro problema, né? Se tu cria uma expectativa que tu é um cara sério, conservador, e olha aqui e tal, blá, blá, blá. Quando alguém comprar teu produto, a expectativa acabou na primeira Exato, aula, porque né? imagina, as nossas aulas são ao vivo, gente. O que é isso? Não tem nem condição, entendeu? E a mesma coisa pro restaurante, se tu faz um marketing que não condiz com o que acontece na Isso. casa, é a mesma coisa. E aí Perde a a gente identidade, volta né? de Perde a novo, identidade. a gente vai voltar de novo lá para o empreendedorismo de palco. É a questão da autenticidade. As casas têm que ser autênticas, o que você vende na internet tem que ser autêntico, as coisas têm que estar alinhadas, tem que ser de verdade. E vida real, assim. Vida real, não dá mais para vender mentira. Não dá mais, sabe? O E mundo, tem ele... muita gente vendendo mentira. Tem E muita acontece, gente. a gente vê no Instagram e fica meio ludibriado pela experiência que o cara tá mostrando na internet. A gente tá tomando a decisão de ir num lugar e decidindo se esse lugar é bom, se a comida é boa ou não, antes de ir. E a gente vai, e na real, pô, Era diferente do que eu esperava. só foi muito bem produzido, mas É. não era... e às vezes, eu acho que esse aí até tudo bem. Mas pra mim, o problema de fato é quando a coisa é boa, tá tudo bem, só que a expectativa tá desalinhada. É tipo, é outro bom. É outro bom. Pá, eu tô achando que eu vou num lugar chique pra caramba e tal, não sei o que lá. Chego lá, é um botecão. Eu amo botecão, cara. Eu até prefiro botecão em várias ocasiões da minha vida. Mas eu preciso saber o que é, pra eu poder escolher. Você A gente achava que era tem um que dar o jantar, direito de escolha, baseado na balada. verdade. É isso. Então, assim, pessoa quer muito comer carne, não sei o que, diga pra ela que você só tem filé mignon, cara. Mostre, não vai falar que você tem, não, tem muitas opções de carne. Pô, mas a outra é um risoto de filé mignon. Não é o que ela quer comer. Ela quer comer um carnão ali. Deixa ela ir na churrascaria que ela vai ser feliz. Eu tenho que te fazer, acho que é uma última pergunta, pelo que eu tô vendo de tempo, mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta de algo que eu acho que não deixa de ser uma preocupação pela mudança de comportamento que a gente está vendo de consumo, assim. Porque a gente falou muito dessa questão cultural, étnica, de posicionamento dessas esferas de bandeiras e de minorias e tal. E existem outras minorias que estão, acho que na soma total, ficando maioria, que são os intolerantes, são as pessoas que estão com dietas, com restrição, que não necessariamente têm a doença, mas que estão querendo cuidar da alimentação, pessoas que são veganas, vegetarianas, veganas. Como que a tua casa enxerga, as tuas casas, né, o teu grupo enxerga essas minorias? Porque eu vejo hamburgueria que diz, olha, meu negócio é vender carne, eu não me vejo na obrigação de vender uma opção que não sirva carne porque eu sou uma hamburgueria. E tem outras casas que sim. Como que tu enxerga esse mercado de minorias e como que tu escolhe agir dentro disso? Acho que falando de minoria, a gente pode voltar atrás. E essa, eu vendo carne, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu não preciso me adaptar. Não sei há quanto tempo foi, mas deve fazer uns 20 anos, Blockbuster mandava no mundo. Aí chegou o streaming, eles não quiseram participar, tiveram ofertas, né? Eles não quiseram participar e morreram. Eles acharam que para sempre viveria uma parcela da sociedade que gostaria de pegar o vídeo lá. Então eu acho que, assim, esse tipo de justificativa vai na contramão daquilo que eu falei sobre inovação e sobre saber que eu não sei. Eu acho que ter a consciência de que eu não sei do dia de amanhã, da semana seguinte, do ano que vem, é fundamental para você conseguir se adaptar. Então, essa questão, você tem que ser humilde e flexível. Quando a gente estava abrindo a Fairyland Campeche, eu já estava demandando há algum tempo a criação de uma linha vegana, uma linha sem glúten, uma linha sem lactose, enfim.
E minha mãe, evidentemente, é uma pessoa mais velha. E eu falei pra ela, né, que coordena a produção, falei, bem, chegou a hora de a gente criar. Com essa abertura no Campeche, é a oportunidade perfeita para a gente criar para o Campeche, mas aplicando em todas as lojas, uma linha de veganos, Cultura. uma linha de sem glúten, uma linha de sem lactose, que a gente já estava atrasado, então eu já sabia disso, mas, como todo ser humano, eu empurrava com a barriga essa questão, porque, né, ainda não era prioritária naquela lista que eu coloquei. E aí a gente tava no carro indo e ela começou a me meter a boca, assim. Não, porque eu já falei que eu não vou fazer isso, porque as coisas não ficam boas, porque daí a gente não vende, porque daí as pessoas blá, 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 me xingou todo. E aí, conhecendo muito bem ela como eu conheço, que né, ela é uma Mariana doida, eu falei pra ela, não tem problema nenhum, eu vou contratar alguém, uma consultoria pra desenvolver. Tá tudo bem. Ela ficou doida e desenvolveu, e maravilhosamente bem como tudo que ela faz. E daí, então, lá a gente colocou isso. Eu acho que o meu papel enquanto gestor empurrar a minha empresa no caminho da evolução da sociedade. Então, eu não estou ali para atender o meu ego. Eu quero vender o que eu quero. Não, eu estou ali para que ela seja rentável, para que através da rentabilidade eu possa fazer a transformação social que eu quero e que através dessa transformação social, aí sim eu encontro o meu prazer. Então, assim, o meu papel não é isso vai ou isso não vai. O meu papel é ter a cabeça aberta o suficiente para experimentar e observar para onde que a sociedade caminha, para onde que os movimentos de mercado caminham. A gente sabe que, eventualmente, num futuro talvez muito, muito longe, a sociedade vai ter que prioritariamente se alimentar de plantas, porque a gente não vai ter proteína que alimente. Enfim, isso existem estudos. Aí tem gente que fala, então eu vou comer tudo de proteína que eu puder agora, sabendo que no futuro eu não vou poder. Tudo bem. Eu posso até pensar assim, enquanto Fernando, pessoa física, que eu quero comer só proteína agora. Mas eu tenho que pensar que, a cada dia que passa, a gente está indo na direção de menos pessoas comendo carne, de menos pessoas comendo glúten, de menos pessoas comendo lactose. E o que eu estou fazendo para pegar essa parcela do mercado? Então, isso não se trata nem assim de, vou atender as minorias porque eu sou uma pessoa boa, porque eu me preocupo com elas. Isso é absolutamente estratégia. É dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, dinheiro na mesa. Tem um gestor que eu trabalhei uma época também da área da alimentação, e aí ele falou uma coisa que ficou assim. Ele disse, gente, a inovação ela é como se fosse uma cobra. E, muitas vezes, a gente não vai ser a cabeça, mas a gente não pode ser a cauda. A gente tem que estar no caminho da inovação sempre. E eu vejo essa questão do sem glúten, sem lactose, talvez também porque eu também estou evitando lactose e tal. E estou vendo as pessoas começando a ter mais opções, tal. Algumas não tão boas, outras tão boas quantas. E então, por que não? Aí rola uma questão cultural, né? Do cara, é sem lactose, deve ser ruim. E isso já está mudando muito, porque a indústria está funcionando a nosso favor, né? E eu acho que é um erro, realmente, a parte da alimentação ainda ficar nessa... Não, quando for a hora de mudar, eu me adequo. Exato, e aí você tá tarde, né? Você perdeu a onda, né? O bonde passou. Exato. E eu acho que assim, daí o nosso papel enquanto as nossas empresas, enquanto Fairyland, enquanto né, todas as nossas empresas, aí sim atender esse público muito bem. Porque isso é uma coisa que a gente tem dentro do nosso DNA. Eu posso até ter hesitado e demorado um pouquinho para fazer, mas quando eu fizer, agora que estamos fazendo, tem que ser tão bom quanto os outros produtos. E por quê? Porque a venda dele não vai ser destinada somente àquele público. Eu só consigo fazer com que aquele produto seja né, viável se os outros consumidores também comprarem ele, porque eu preciso de giro. E aí você tem a obrigação de fazer um produto tão bom quanto. Então assim, mas o bolo sem glúten vai ser seco. Só se estiver errado. A gente vai ter que adaptar a receita até ele ficar bom. Mas sem isso, sem aquilo, não vai ficar bom. Não. Então, esse é o nosso papel. Eu acho que tem que... É evolução, não adianta. Você tem que seguir tentando ser o mais, né? Isso não tem a ver com perda de foco, que é aquilo que a gente estava falando. Não. Dentro do seu desenho, dentro do seu conceito, e entendendo que essas pessoas que vão consumir o seu conceito, elas são plurais também. Assim, sou uma confeitaria e eu sei que algumas pessoas gostam de ir à confeitaria e são intolerantes, são celíacos, são veganos, enfim. Como é que eu vou fazer para atendê-los? Então, acho que esse é mais ou menos por aí o caminho. Não dá para ser salada de fruta e deu, né? Não. Tem que dar uma tortinha para esse povo. Exato, né? Exato. Tem que dar opção. Gente, eu acho que tinha papo assim,
Ah, tarde Eu tô toda. igual o Jô. Noite toda, né? Todo mundo. Bota lá, Pedrão, na edição. Uma plateia. Infelizmente, não dá. Eu acho que a gente extrapolou pra variar, né? Eu sempre extrapolo, gente. Mas eu tô acostumado. Fica tranquilo, é um natural. privilégio te ouvir falar. Eu tenho total certeza que as pessoas que vão passar pelas tuas turmas, só pelo que a gente consome de conteúdo, tá muito bem assistido. E eu penso, assim, tenho a desconfiança que agora que tu falou 1h30 por semana com o pessoal, tu tem a real noção do tanto de coisa que tinha dentro de ti. Sim. Que agora tu botou tudo pra fora, né? Tá Sim. botando pra fora, tangibilizou esse conhecimento, né? Passou pra outras pessoas e tá aprendendo no processo de cada vez que tu fala, Isso, e vem a outra parte né? da responsabilidade, né? Que é aprender mais, né? Não Porque- parar, né? Não, porque enquanto ensinante, né? Enquanto professor, a gente tem que Vai ter que estar sempre estar... um passo à frente. Exatamente, você tem que estar ensinando o que vem, né? E não o que está. Agora tu sabe que teus pais passam, que eles tinham que ficar aprendendo, fazendo plano de aula. É, Mas, infelizmente, a gente vai chegando ao fim. Eu vou me despedir para depois o Thiago, e tu vai dar a palavra final que tu quiser. Beijo pra equipe, enfim, o que tu quiser. Palavra da livre. Xuxa. Mas eu não quero deixar de falar da Zumi, produtora que está produzindo, que nós estamos aqui no estúdio deles e tudo mais, que está Isso aí. sendo parceiro no Farofa Cast, e da MO, que também é nosso parceiro, que é as advogadas maravilhosas que estão cuidando da parte jurídica do projeto do Farofa, e também da parte da louça aqui, que tá dando um spoiler do que vai acontecer na próxima edição do Fórum, né, que já tem data. Tem data, dia 17 de abril. Fórum Olha. Farofa de novo, dessa vez um evento de dia todo, nós estamos querendo ser um pouquinho mais ousados A régua esse subiu. ano, a régua subiu, como o Fernando disse, tem que sempre É. subir, né? E, Fernando, te agradecer muito, muito mesmo, porque são poucas pessoas que a gente diz, vamos, e o cara diz, bora, foi de Na cara. Então, obrigada mesmo, eu sei que tu tem muitas atividades, é uma honra te receber, eu queria te dizer de novo que eu sou tua fã, e eu torço muito para que tu te realize através desse teu novo projeto, que já não é mais projeto, já é um programa que ele já tá acontecendo, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar muito disso. Isso aí, Fernando, muito obrigado. Georgina, obrigado mais uma vez pela parceria Sim. nas loucuras, né? Vamos, não sei o que vai dar, mas vamos. Vamos, depois a gente vê. Estamos aqui, né? E está contigo. Deixa tua mensagem pro público. Palavra livre. Gente, que na tu verdade, quiser. quero agradecer vocês por terem recebido, por terem conduzido de forma tão gostosa essa nossa conversa aí que se estendeu, aparentemente. Aham. Mas eu acho que o Farofa também está fazendo um papel incrível aqui, que vocês começaram a fazer o que ninguém estava fazendo, e eu tenho certeza que com a qualidade do que vocês estão produzindo e os fóruns e etc., a gente vai conseguir também, vocês também estão tendo esse papel em elevar bastante o nível, né, dessas conversas e o nível da troca que existe hoje em gastronomia aqui na região de Santa Catarina. E além disso, é isso. Agradecer, espero que todos tenham gostado. Entrem no meu Instagram. E tudo que eu Deixa respondo teu sempre Instagram. pelo Instagram, então entra lá, Nando D'Aquino, que se quiser mandar DM e tal, as DMs é a única forma de conversa que funciona comigo. Tá certo, aí. pessoal? Desculpa, pessoal da Zoom, agora a gente pode ir almoçar. Isso aí. Gente, Tchau, muito tchau. obrigado. Até a próxima. Tchau.